a todos vocês. Estamos aqui reunidos para a nossa aula de Geografia. Eu sou a professora Ludmila Dutra. Vamos agora verificar o que estudaremos na nossa aula 17. Gente, na aula 17, o objeto de conhecimento, diversidade ambiental e as transformações nas paisagens na Europa, na Ásia e na Oceania, parte 1. O detalhamento, população e espaço no continente europeu, a origem da população, características demográficas, variedade linguística, fluxos migratórios atuais. A economia europeia, agricultura e pecuária mecanizada, pecuária intensiva de leite, pesca, indústria, setor de serviços. Então, vamos agora para o momento da nossa aula. Nós estudaremos sobre o continente europeu, envolvendo principalmente a população e atividades econômicas, tá certo, gente? A gente vai analisar, tá, que a população europeia, ela acaba sendo marcada por ter aí uma grande diversidade, tá? E essa diversidade, ela vai estar aí caracterizando a parte cultural, a parte histórica e também a parte linguística. E isso, vem sendo o resultado aí de séculos de transformações que acabam ocorrendo, principalmente na parte social e na parte política, porque são vários países que integram esse continente, tá? Então, o continente europeu, ele apresenta ainda um dos mais altos níveis de urbanização, até por conta ali daquele período das grandes navegações, onde esses países europeus, eles estavam em busca de novas terras. E através dessa busca de novas terras, eles acabaram explorando bastante outros continentes, que futuramente a gente ficou conhecendo como a América, como a África, como a Ásia, como a Oceania. Tá? Então, isso acabou ajudando muito o desenvolvimento desses países, por conta do processo de urbanização, o desenvolvimento humano, ali ao redor do planeta. Tá? Agora, a gente observa que acaba ocorrendo grandes desafios, tá? E esses desafios vão estar ligados principalmente em relação a esses desafios demográficos, tá? Como o envelhecimento populacional, se a gente for analisar nos dias atuais, tá? E a baixa taxa de natalidade. Então, todo o processo do continente europeu, a gente observa que a população teve o seu auge ali de ter uma grande quantidade de habitantes, porém, hoje em dia, eles vão ter aí esse grande desafio realmente de ter uma grande taxa de envelhecimento e as mulheres quase não estão tendo filhos. Então, isso acaba marcando essa baixa taxa de natalidade. Agora, essas características, gente, acabam influenciando diretamente a parte econômica desses países, tá? E também a parte da organização social. Então, o papel da Europa no cenário global, gente, a gente observa que vai estar sendo caracterizada por essas situações. Os países são bastante desenvolvidos, mas estão passando por esse processo de mudanças em relação à população, tá bom? Então, olha só, também nós iremos estudar sobre essas características demográficas, tá bom? Então, olha só, essas características demográficas no continente europeu, gente, a gente vai analisar aí alguns pontos, tá? E um deles vai ser a quantidade de habitantes, a área, a densidade demográfica, a população urbana, tá? Olha só, essas características demográficas gerais, gente, da população europeia, uma população total aí vai estar em torno de 742 milhões de habitantes, certo? Em uma área, gente, que acaba tendo aí, uma área de extensão territorial de 22.134.900 quilômetros quadrados, tá? Quando a gente tem a quantidade de população total com a sua área, vai nos dar o quê? Uma densidade demográfica. Porém, como a gente está estudando sobre vários países que pertencem a esse continente, a gente observa que a densidade demográfica em umas áreas pode ocorrer grandes vazios demográficos e outras onde a quantidade ela acaba sendo bem maior. Porém, como nós estamos estudando sobre a população total com a sua área, a densidade demográfica do continente europeu, gente, vai ser de 34 habitantes por quilômetro
quadrado, tá? Agora, a maioria da população vão viver em áreas urbanas, certo? Onde vai estar em torno aí de 75,7%. Em relação à parcela mundial da população, o continente europeu, gente, vai estar somente aí com 9,2%, tá? Em uma idade média de 42,2 anos, onde a expectativa de vida dessa população é de 78 anos. A gente sabe que vai existir países mais desenvolvidos, porém outros ainda estão nesse processo de desenvolvimento, tá? Então isso acaba refletindo nessa idade média e na expectativa de vida. A gente pode observar aí o mapa, né, do continente europeu, onde mostra para gente os países, né? No caso, a Espanha, a França, a Alemanha, a Áustria, Itália, a Grécia, a Romênia, a Ucrânia, né? A parte aí de Belarus, tá? Então, a gente também não pode esquecer que vai ter a Rússia, né? Uma área aí em que pega o país russo, né? Ele vai estar tanto numa parte do continente europeu, quanto no continente asiático. Então, realmente, a Europa ela acaba tendo essa grande diversidade, tá? E isso acaba marcando muito também o modo de vida da população, tá bom? Agora, analisando, né, que a densidade demográfica do continente europeu, gente, ela vai ser marcada, né, por existir áreas com grande fluxo de pessoas, porém outras áreas por conta aí do vazio demográfico. Então, a gente pode observar, né, que a área central, né, do continente europeu, ela acaba sendo um pouquinho mais escura. Mas por quê? Porque realmente a quantidade de habitantes aí, ela acaba sendo bem maior, tá? Então, essa região que a gente observa, né, aqui do continente europeu, os habitantes acabam tendo uma grande quantidade maior. Acaba tendo essa grande quantidade, tá bom? Porém, em áreas, gente, em que a gente observa, né, áreas onde o clima acaba sendo polar, vai existir os grandes vazios demográficos. Então, por isso que a gente pode analisar o continente europeu, onde a densidade demográfica em determinadas áreas vai existir um vazio demográfico, principalmente por conta da natureza, por conta do clima polar, porém outras, né, por ser uma parte mais centralizada, acaba tendo uma grande quantidade de habitantes. Então, a gente pode observar essa densidade demográfica aí do continente europeu, onde vai ter essas áreas de vazio demográfico, porém outras acabam sendo bastante habitadas, principalmente aí nas capitais desses países, tá bom? Outra situação que também a gente tem que estudar, gente, vai ser sobre a origem da população, as etnias e as línguas da população europeia. Então, olha só, gente, em relação à população europeia, ela vai ser formada principalmente por povos germânicos, os latinos e os eslavos, tá bom? E essas características, gente, a gente observa que os povos, eles acabaram migrando para a Europa, vindo de diferentes regiões também da Ásia, tá? Então, a gente observa muito essas características aí da população europeia, né, que vem desde lá das épocas antigas, e a gente observa que acabou sendo formada por essas etnias, né, no caso os germânicos, os latinos e os eslavos, tá? Mas também de outras regiões da Ásia acabou marcando essa diversidade. Então, a população europeia, gente, acaba também tendo essa diversidade, tá? E essa diversidade, ela acaba colocando o modo de vida da população diferente, né? Então, a diversidade étnica acabou resultando em uma grande variedade de idiomas, de línguas no continente europeu, tá? Então, isso acaba marcando muito essas diferenças, tá? Vai existir aí 24 línguas oficiais na Europa, mas, gente, ela acaba sendo marcada aí também por ter 60 línguas regionais ou até ali onde as etnias elas são menores, né, minoritárias. Então, a gente observa que, além dessas 24 línguas oficiais,
também vai ter a sua grande diversidade aí de etnia. Então, isso acaba marcando muito, né, a população europeia, tá? Exemplos que a gente pode observar, por exemplo, na Bélgica, gente, as línguas oficiais acabam sendo o francês, o holandês e o alemão. Então, vocês observam, em um único país tendo diferentes idiomas, imaginem as outras etnias que se tem, né, em determinados países, e isso acaba mostrando realmente essa grande diversidade no continente europeu, tá? Vamos estudar também, gente, em relação ao território europeu, onde a gente acaba dividindo o continente europeu aí em regiões, tá? Então, nós iremos estudar as áreas das regiões aí do continente europeu e sua população. O continente europeu, gente, ele vai estar dividido em 4 regiões, tá? Em 4 grandes regiões, tá? A Europa Oriental, também conhecido como Centro-Oriental. Também temos a região aí da Europa Ocidental e temos a região aí do sul da Europa, também conhecido como a Europa Mediterrânea, além do norte da Europa, também conhecido como a Europa Setentrional. E cada região, gente, acaba tendo aí uma quantidade de habitantes, né? Então, a população, né, vai estar mais concentrada na Europa Oriental ou Centro-Oriental, com 288.176.491 habitantes. Já na Europa Ocidental, que já vai ser a segunda região mais populosa do continente europeu, gente, vai ter em torno aí de 195.841.934 habitantes. O sul da Europa, né, também aí conhecido como a Europa Mediterrânea, vai ter em torno aí de 151.357.685 habitantes. E o norte da Europa, ou a Europa Setentrional, vai ser aí a Europa com a menor quantidade de habitantes, 106.896.543, que acaba marcando o tipo de clima nessa região, né? O norte da Europa, a Europa Setentrional, vai estar aí na área próxima ao polo, né? Ao polo norte, ao Ártico, tá? Então, isso realmente acaba marcando a quantidade de habitantes aí no norte da Europa Setentrional. Nós podemos analisar melhor, gente, através deste mapa, onde vai mostrar para a gente essas 4 regiões, né? A parte mais escura vai ser a Europa Oriental, né, ou Centro-Oriental. Toda essa região aqui, né, acaba formando aí a Europa Oriental, Centro-Oriental. Mas também teremos a Europa Ocidental, né, que acaba sendo a segunda maior região com maior quantidade de habitantes, tá? Teremos também o sul da Europa, a Europa Mediterrânea, né? Então, a gente observa essa região aqui, tá? Com a Europa Mediterrânea. Mas também teremos, né, o norte da Europa, Europa Setentrional, que vai ser aí a região sendo marcada por conta do frio, né, de áreas frias aí nessa região. Então, a gente observa aí essas 4 regiões que acabam formando o território europeu, tá? Características demográficas da Europa, gente, apesar aí do crescimento, né, em números absolutos, o percentual do aumento da população europeia está diminuindo anualmente, por conta realmente aí da baixíssima quantidade de habitantes que estão nascendo, tá? Então, a idade média, né, da população, né, está aumentando, ok? Então, olha só, a idade média da população, ela está aumentando, e isso acaba indicando um processo, e esse processo é o envelhecimento populacional, tá? Então, as pessoas, elas estão vivendo mais no continente europeu e a quantidade aí da taxa de natalidade está diminuindo. E isso acaba marcando essas características dos países europeus. Lógico que vão existir países na Europa em que a quantidade de crianças nascendo ela acaba sendo maior. Porém, a Alemanha, a Itália,
França, Espanha, a gente observa que essa quantidade de habitantes, né, o nascimento de habitantes, de pessoas, está diminuindo. Tá? Isso acaba caracterizando esses aspectos demográficos do continente europeu. Nós vamos analisar 2 gráficos, gente. Esses gráficos mostram para a gente, né, a população da Europa no período aí de 1950 a 2023. Né? A gente observa essa leve escala aqui de aumento. Né? Em outros continentes, isso aí teria aumentado bastante, tá? Mas no continente europeu a gente observa uma certa, quase linha reta, mas não chega a isso. Vai chegar um período que vai diminuir, tá? Pode ser que aí futuramente essa linha venha realmente aí tendo a sua queda, tá? Diferente da taxa de crescimento populacional anual. Então, olha só, né? Analisando, gente, olha aqui como é que está ocorrendo, né? Essa taxa de crescimento anual está diminuindo, olha aqui, está abaixo de 0, né? Então, a gente observa realmente que o continente europeu está tendo essa taxa de crescimento populacional anual inferior, tá? Agora, também a gente vai estudar, gente, algumas características demográficas do continente europeu através das suas regiões, tá? Na Europa Oriental, observem aí a quantidade de habitantes. Na Europa Oriental, o país que vai ter a maior quantidade de habitantes, gente, vai ser a Rússia, com 144.444.359 habitantes, seguido da Polônia, da Ucrânia, da Romênia, da República Tcheca, da Hungria, da Bielorrússia, Bulgária, Eslováquia e Moldávia, tá? Então, a gente observa que Moldávia vai ter aí em torno de 3.435.931 habitantes. Totalizando esses países, a população dessa região da Europa Oriental vai ser em torno aí de 288 milhões de habitantes. E para a gente relembrar, vamos observar onde vai estar localizada a Europa Oriental, né? Toda essa região aí que vai estar em marrom acaba formando a Europa Oriental. Já a Europa Ocidental, a gente observa que o país que vai ter a maior quantidade de habitantes vai ser a Alemanha, gente. Em torno aí de 83.294.633 habitantes. Seguido aí da França, da Holanda, também conhecido como os Países Baixos, né? A Bélgica, a Áustria, a Suíça, Luxemburgo, Liechtenstein e Mônaco, gente, também acaba formando aí a Europa Ocidental, tá? Totalizando uma população aí aproximada de 195.841.934 habitantes. E aí a gente pode observar no mapa essa região que acaba formando a Europa Ocidental. Mas também teremos o quê? O sul da Europa, também conhecido como a Europa Mediterrânea, que acaba sendo formado pela Itália, que vai ter a maior quantidade de habitantes, com 58.870.762 habitantes, né? Seguido da Espanha, da Grécia, Portugal, Sérvia, Croácia, Bósnia e Herzegovina, Albânia e Eslovênia. Seguido também aí da Macedônia do Norte, Montenegro, Malta, Andorra, São Marino, Gibraltar e Santa Sé, com somente 518 habitantes, tá bom? Totalizando aí uma população de 151.357.685 habitantes. E aí a gente pode observar onde vai estar localizado o sul da Europa, também conhecido como Europa Mediterrânea, que acaba sendo formado também por várias ilhas, tá bom, gente? E sendo banhado pelo Mar Mediterrâneo. Outras características demográficas vai ser o norte da Europa, também conhecido como Europa Setentrional. Temos aí a população do Reino Unido como a maior, com 67.736.802 habitantes, seguido da Suécia, Dinamarca, Finlândia, Noruega, Irlanda, Lituânia, Letônia, Estônia, Islândia, a ilha de Man, né? E Ilhas Faroá, tá bom, gente? Então, acaba totalizando aí em torno de 106.800.000
896.543 habitantes no norte da Europa. A Europa é conhecida como setentrional, e a gente pode observar também aí no mapa onde vai estar localizado esses países, também acaba sendo formado aí por algumas ilhas. E isso acaba caracterizando, né, o continente europeu em relação à sua população, tá? Mas o continente europeu, gente, ele chama muito a atenção, né, por conta do desenvolvimento dos países, e isso acaba puxando o quê? Pessoas de outros lugares. Então, é aí que acaba surgindo o quê? Os fluxos migratórios na Europa, tá? Em 2020, gente, a gente vai estudar aí que cerca de 86,7 milhões de pessoas, de imigrantes, viviam na Europa, segundo os dados da Organização das Nações Unidas, tá? O continente, ele está entre os principais polos de atração de imigrantes do mundo. Realmente chama muito a atenção, principalmente ali dos países africanos e os países asiáticos, tá? Agora, os migrantes, gente, eles vão ser atraídos por alguns motivos. E quais serão esses motivos? Por melhores condições de vida, oportunidades de emprego e salário, o acesso a serviços públicos, né? Ali como a saúde, a educação, com qualidade, que acabam sendo oferecidos pelo governo, né? Pelos governos aí dos países que vão estar no continente europeu. Então, as pessoas, elas querem realmente melhorar de vida, tá? Agora, esses fluxos migratórios na Europa, gente, a gente observa que a maior parte, né, dos imigrantes da Europa, eles já acabam vindo do continente africano, né, da África, da Ásia e também da América Latina. Porém, mais da região aí da África, né, por estar realmente próximo ali, tendo somente o mar Mediterrâneo, tendo sua ligação, tá? A Ásia também, principalmente ali do Oriente Médio, da parte mais próxima do continente europeu e da América Latina. Agora, o crescimento vegetativo, né, da Europa, ela acaba sendo negativa, tá? Porém, a imigração tem mantido a população relativamente estável. De um certo modo, acaba ajudando aí vários países. Porém, infelizmente, acaba surgindo aí a xenofobia, gente. A xenofobia vai ser a aversão a estrangeiros, tá? Então, muitos governos europeus acabaram adotando restrições à entrada de imigrantes, né? Então, grande parte dos imigrantes enfrentam realmente aí dificuldades para legalizar sua permanência, mesmo tendo dificuldade, né, por conta da mão de obra, né? Então, ainda, infelizmente, vários países acabam ocorrendo essa xenofobia, tá? Que é a aversão que não querem estrangeiros nos seus países. Agora, o cenário econômico, gente, e social tem contribuído para o crescimento de movimentos xenófobos e também racistas, tá? Também acaba ocorrendo a disseminação de ideias nacionalistas em alguns países, onde essas pessoas, elas acabam sendo proibidas de entrar, tá? O que poderia ajudar o país a se desenvolver cada vez mais, não, realmente acaba tendo aí a sua aversão, tá bom? Além dessas características populacionais, gente, também vamos estudar sobre a economia, né, aí dos países na Europa, com destaques econômicos internacionais, né? A Alemanha, o Reino Unido e a França, eles acabam se destacando, onde a gente observa um elevado desenvolvimento na parte econômica. Porém, vão existir economias menos dinâmicas, né? Como Portugal, Espanha e a Grécia. Porém, são países que estão se desenvolvendo cada vez mais. Agora, as economias, né, com o alto IDH aí da Europa, gente, porém, vão ter menos destaques, vai ser a Noruega, a Dinamarca e a Suécia. Porém, a população, ela vive super bem, tá? Agora, a economia da Europa, ela vai estar dividida tanto no setor primário quanto no setor secundário e terciário. No setor primário, gente, a agropecuária na Europa vai ser uma das mais desenvolvidas, onde acaba utilizando tecnologia e inovação e otimizam esses recursos e acaba reduzindo a necessidade de trabalhadores, tá? A agropecuária na Europa, ela tem um elevado índice de produtividade e acaba caracterizando muito a economia na Europa, principalmente ali os países dos centros
desses países, né, onde a agricultura ela acaba sendo bastante desenvolvida. A produção da agropecuária, gente, é em grande parte destinada para o consumo interno do continente, por conta da quantidade de habitantes que se tem também nesses países europeus, tá? Com destaque principalmente em algumas regiões. Os países do sul, gente, vão ser os principais fornecedores de frutas e hortaliças. Já os países do centro-norte, eles acabam sendo os maiores produtores de cereais e leite. Já o norte da Europa, gente, em relação aí à agropecuária, vai ter destaque para o quê? Para a pecuária bovina e suína, com produção intensiva de carne e leite, tá? Mas relacionado à agropecuária, uma outra atividade também que acaba se destacando, gente, vai ser o quê? A pesca na Europa. É uma atividade de grande importância para a economia europeia também, por conta ali dos mares, né, que acaba ajudando aí esses países europeus. Então, países com destaque para a pesca vai ser a Rússia, a Noruega, a Islândia, Portugal e Espanha, né? Então, a gente observa aí esse grande destaque nesses países onde a atividade da pesca acaba ajudando muito no desenvolvimento econômico também, tá? Além da agropecuária e da pesca, um outro setor que também se desenvolve muito e foi um dos pioneiros, gente, são as indústrias. Então, a industrialização na Europa, ela acabou sendo marcada aí por ter sido o berço da Revolução Industrial, né? Mantém um papel de destaque mundial ainda nos dias atuais em diversos setores, ok? A Alemanha, a França, o Reino Unido e a Itália abrigam, gente, os principais centros e regiões industriais, onde tem sede de várias indústrias ainda no continente europeu e com várias filiais ao redor do planeta. A indústria europeia, gente, é uma das mais desenvolvidas do mundo, até onde, né, se iniciou todo esse processo de industrialização através ali das revoluções industriais que nós tivemos, tá? Então, realmente, a Europa ela acaba se destacando em diversas atividades econômicas. E a gente vai observar agora essa organização do espaço econômico, tá? No continente europeu, onde a gente observa, né, que vamos ter as áreas, principalmente essa região, gente, é o centro econômico do continente europeu, tá? Espaço de economia dinâmica, porém, as áreas que estão em laranja, gente, vai ser uma periferia, áreas mais distantes desse centro, porém, muito integrada ao centro, tá? Nessa região aqui, né, nós temos principalmente uma periferia dinamizada, porém, que acaba tendo muitos investimentos, tá? Áreas que também tem grande destaque, tá? Esse amarelo aqui são essas regiões, tem uma periferia de dinamismo já localizado para essa região, porém também vamos ter áreas de periferia em vias de integração que acaba ligando essas regiões e a periferia aguardando integração que ainda está ocorrendo o desenvolvimento desses países, tá? Vamos ter áreas de metrópole consideradas mundiais, temos áreas aí da metrópole europeia, né? E também metrópole nacional, entre outras cidades que acabam sendo muito importantes. Então, essa acaba sendo essa organização do espaço econômico do continente europeu, tá? Analisamos ali o setor primário, né, com a agropecuária e com a pesca, o setor secundário com a industrialização, mas também tem o setor terciário, gente, que vai estar ali se desenvolvendo através dos serviços. Então, o setor de serviços na Europa, né, a gente observa que acaba sendo responsável aí por mais da metade da riqueza do continente e concentra a maior parte da população economicamente ativa, porque realmente esses países chamam muito a atenção de todo o planeta, onde muitas pessoas querem também conhecer a Europa, querem visitar a Europa, querem conhecer esses países. Então, esses setores de serviço, gente, um deles é o comércio, que acaba sendo realizado principalmente com países desenvolvidos, né, como os Estados Unidos e o Japão, e isso acaba impulsionando bastante outros serviços, como o transporte e também os bancários, tá? Mas um também que chama muito a atenção, gente, vai ser o turismo. É o principal mercado turístico mundial. Gera cerca aí de metade da renda global dessa atividade. Então, esses países europeus realmente chamam muito a atenção. Agora,
Os principais polos turísticos de destaque vai ser a França, né, que é o país que tem mundialmente a maior quantidade de turistas, né, vindo do mundo inteiro. Então, a França, gente, é o país que recebe mais turistas do planeta, tá? Não é os Estados Unidos, não é o Japão, não, é a França. Seguido aí da Espanha, da Itália, do Reino Unido, da Alemanha e da Áustria. Então, realmente, o turismo chama muito a atenção também do mundo inteiro, além das atividades da agropecuária, pesca, indústria, o comércio e o turismo realmente ajuda a desenvolver cada vez mais essas economias dos países europeus e isso, consequentemente, chama a atenção do mundo inteiro, das pessoas que querem viver, que querem aí habitar esses países e ter uma melhor qualidade de vida, tá certo, gente? E assim, a gente finaliza esse momento da nossa aula.